Bom dia, pessoal! Tudo bom? Estamos nós aqui de novo, glória a Deus! Bom dia, Rebeca, Angélica, Evelyn, Rosivone, Maria Elizabeth, Vigário, Daniel, Kelly, Camila. Bom demais ter vocês aqui. Bom dia, Kelly. Bom dia, Márcia. Pessoal, eu estava abrindo o livro aqui, agora, né? E olha, eu já tinha lido ele ontem, já tinha gravado, né, pro áudio. Mas aí eu abri aqui agora, né, para poder a gente sentar aqui com vocês. E falei assim, meu Deus, a gente já está em junho, 2 de junho já. Meio do ano, né? Estamos entrando no meio do ano. Parece que foi ontem que a gente ainda estava desarrumando as coisas aqui de Natal. Daqui a pouco já vai começar tudo de novo, né? Bom dia, Maria Elizabeth, Eliana. Bom, gente, essa semana nós vamos estar juntos aqui, né? Hoje é terça, né? De terça até sexta, a pedido do Bispo André. E ele sempre fala, ele falou para mim assim, você sempre fala que é um privilégio. Eu falo assim, mas é mesmo, é um privilégio e uma confiança muito grande, que eu fico muito grata pela confiança, né? É isso mesmo, Márcio, muito bom iniciar o dia com o nosso devocional. Então, essa semana nós estaremos juntos aqui, né, para crescermos mais no conhecimento do Senhor. E o nosso tema de hoje tem tudo a ver com isso, né? Que é, bom dia, Nívia, que é o temor ao Senhor. Olha só, um tema super importante, super para nós caminharmos não só o dia de hoje, mas para nós levarmos a nossa vida. Bom dia, Elaine. Vamos lá, vamos começar, pessoal? O pessoal ainda está entrando, mas não tem problema. Vamos começar lendo aqui. Bom dia, Anitta, Andréia, Nancy, vamos lá. O temor ao Senhor. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. E aí fala assim o texto. O temor a Deus é o maior obstáculo ao pecado. Aqueles que percebem Deus como um avô gentil e benevolente irão tratar o pecado de maneira superficial. Eles vão adorar sem muito entusiasmo. Eles vão viver a vida nos seus próprios termos, ao invés dos termos de Deus. Mas um temor reverente do Santo Deus irá afetar e dramaticamente, a maneira como uma pessoa vive. Mesmo que Paulo fosse um apóstolo de Jesus Cristo, ele temia a Deus e sabia que um dia estaria diante dele, no julgamento, para prestar contas de tudo o que tinha feito. Nosso mundo não aplaude o temor nesse sentido. Ensinamos as nossas crianças a amarem a Deus, mas não a temê-lo. E eu gostei muito dessa frase, depois a gente vai voltar nela. Vou ler até de novo. Ensinamos as nossas crianças a amarem a Deus, mas não a temê-lo. Queremos apresentar essa imagem amável e não ameaçadora de Deus para os não convertidos, na esperança de que o cristianismo seja mais atraente para eles. É engraçado como, quando eu li isso, eu lembrei também. Às vezes a gente cai num erro de não apresentar o evangelho mesmo, né? O que salva a obra da cruz, a obra completa de morte e ressurreição. E a gente fica tentando, apresentar subterfúgios ou outras coisas diferentes para ver se a gente conquista pessoas que ainda não creem no amor de Deus, ainda não têm Cristo como seu Senhor,
para ver se eles vão, de repente eles vão gostando de estar com a gente e a gente deixa de pregar a obra da cruz. Gente, é a obra da cruz que a gente tem que pregar. Claro que Deus dá sabedoria, Ele dá as palavras certas, mas, como falou aqui, não é falar coisas assim mais atraentes. Vamos dar uma mistura, né? Da obra da cruz, mas relativizando várias coisas para poder chamar a atenção. Não é a obra da cruz que a gente tem que pregar. E é uma obra de amor tão maravilhosa que, quando entra no coração de um ser humano, ele assim, é difícil resistir. Quando a gente recebe essa palavra, entende que é um amor imensurável, né? Mas vamos continuar. Uma das maiores condenações dos nossos dias pode ser essa, de termos perdido o temor a Deus. Promovemos a Ele como nosso melhor amigo, que nos salva e que mora em nossos corações, mas não temos nenhum temor. É verdade que somos os filhos que Deus adotou, somos co-herdeiros e inclusive amigos de Jesus. Mas não somos seus pais. Ele nos perdoou, mas ainda somos suas criaturas. Ele é Deus e não nós. Se você descobrir que tem se tornado complacente em relação aos mandamentos de Deus e se tornou confortável no seu pecado, então está completamente isolado da santidade de Deus. Invista tempo em meditar na impressionante santidade de Deus e permita que o Espírito Santo coloque na sua vida uma reverência condizente com Deus Altíssimo. Um profundo senso de admiração é essencial para conhecer a Deus. Então, acho que a primeira coisa, bom dia para quem foi entrando depois, bom demais estar aqui com vocês. Como eu disse, a gente vai estar aqui essa semana toda e vamos embora, vamos seguir em frente. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, o que é esse temer a Deus. Porque é claro que temer a Deus não é ter medo de Deus, não é viver apavorado, eu tenho medo desse Deus, como se ele fosse um tirano, um ditador, alguém que está ali pronto para acabar com você, para te fulminar. Não, temer a Deus não é isso, não é viver amedrontado, apavorado o tempo todo. Mas o temor bíblico, né, que aponta para uma reverência, para um respeito, é um reconhecimento. Temer a Deus é um reconhecimento de quem Ele é, da sua natureza, dos seus atributos. E quando eu vejo isso e lembro, né, dos seus atributos, que Ele é justo, que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é um Deus de amor, que Ele é fiel, que Ele é imutável, isso gera essa reverência em mim, né, de que Ele é digno de obediência. Isso gera essa reverência, esse temor de, puxa, eu reconheço que Ele é maior do que eu. E eu me prostro aos seus pés. Né? Então, assim, o temor a Deus, ele está ligado diretamente a obedecer a Deus, a levar a sério a sua palavra. E até porque Jesus, ele é o verbo que se fez carne. Então, eu levo a sério isso. Eu vivo com essa reverência, com essa... como é que fala? Manifestando mesmo esse entendimento, como eu falei, desse reconhecimento de que ele é maior do que eu. E, consequentemente, isso vai apontar também para a santidade. Sabe por quê? Porque quando eu começo a entender isso e a ver dessa forma, eu começo a ver, peraí, não dá para eu levar a minha vida de qualquer jeito. Não dá. E isso, consequentemente, vai me afastando. Vai desejando, né, com que vai fazendo, gerando aquele desejo de me afastar do pecado. Se a gente for ler um versículo que é muito, muito conhecido, que está lá em Provérbios 9, 10, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, essa é a primeira parte do versículo. É um versículo muito conhecido, essa primeira parte, e é muito interessante porque ele está trazendo o temor ao Senhor, revelando, né, que o temor ao Senhor está diretamente ligado à sabedoria, porque o princípio
o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse princípio significa a base, não é um princípio cronológico. Significa a base, ou seja, temer ao Senhor, ter esse reconhecimento, esse entendimento de quem Ele é, que gera essa reverência, isso é a base para uma vida, é o fundamento, né? A base para uma vida de sabedoria, para uma vida sendo verdadeiramente sábio em relação a Deus. E é como eu falei de novo, isso vai envolver reverência, submissão, reconhecimento da autoridade de Deus e, consequentemente, respeito pela sua santidade. Bom dia, Rejane. E é importante a gente entender isso porque, de repente, num contexto social, pode se passar por sabedoria aquela pessoa que tem muito conhecimento científico ou estudou muito, né? É muito inteligente, mas não é isso, porque uma pessoa ela pode ser assim, extremamente inteligente e ter galgado os maiores graus de conhecimento humanos, né? Ser PhD e daí para cima. Mas ainda assim não ser uma pessoa sábia, ainda assim não andar em sabedoria, ainda assim viver longe de Deus, viver longe desse temor de Deus, que é a base para essa sabedoria. Então, na verdade, quando eu entendo isso, eu começo a perceber que quem teme a Deus começa a discernir o que é certo e o que é errado. Quem tem esse entendimento. Por quê? Porque, peraí, eu estou reconhecendo que Ele é santo, Ele é justo. Isso vai trazendo essa consciência, esse discernimento do que é certo, do que é errado. Eu começo a perceber, peraí, a direção para a minha vida verdadeiramente é a palavra de Deus. Verdadeiramente ela é a luz para o meu caminho, ela é a lâmpada para os meus pés, ela que vai me apontar um caminho certo dentro dos propósitos de Deus. E eu gosto sempre de falar que esse caminho certo, essa direção certa não significa um caminho sem dificuldades, sem problemas. Não, isso aí não. Se alguém prega isso para você, foge, chuta que é laço, porque Jesus não falou isso, né? Mas esse temor, ele também vai me fazer conhecendo a Deus, recebendo essa direção, essa sabedoria dele, aprender a tomar decisões com sabedoria, com prudência, baseando na palavra de Deus. E é tão interessante que Tiago, lá no livro de Tiago, ele fala sobre isso. Bom dia, Fran. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Ele está pronto a nos ensinar. E o importante, gente, é a gente entender o outro lado. Sem temor a Deus, se o temor a Deus é a base da sabedoria, se o temor a Deus ele vai me levar a caminhar em prudência, caminhar, né, sendo direcionado pela palavra de Deus, quando eu paro eu olho o inverso, a falta de temor a Deus, ela vai ter uma grande chance de eu começar a achar, sabe o quê? De que eu sou o Senhor da minha vida. De que eu que sei o que eu posso fazer, de que eu não preciso dele. Aqui a Rejane colocou, verdade, o Espírito Santo mostra logo, nos dá um alerta. Esse caminho aí não é o meu, não é o que eu tenho para você, é verdade. Ele nos mostra. E nós vamos ser sábios se nós reagirmos positivamente à voz dele, né? Seguirmos a direção que ele está nos dando. Mas você lembra que eu falei, quando eu li aqui, que eu tinha gostado de uma frase? Gente, eu tô meio rouca, né? Mas vamos lá. Que eu tinha gostado de uma frase, até li 2 vezes, em que fala assim: ensinamos as nossas crianças a amarem a Deus, mas não a temê-lo. E quando eu li isso aqui, eu achei muito interessante. Porque verdadeiramente, gente, deixa eu beber só um golinho d'água aqui. Verdadeiramente isso pode acontecer.
Eu posso sim ensinar meus filhos, olha, Deus é bom, ame a Deus, Ele é o Criador do mundo, Jesus é o Salvador, e procurar gerar esse amor no coração deles. Ele, como até a gente leu, Ele é o seu amigo, Ele quer ser seu amigo, mas nunca ensinar essa reverência que vai nos apontar esse desejo de caminhar com Ele verdadeiramente, né? Firmado na palavra. Então, é interessante a gente entender, gente, se eu posso ensinar, como está aqui, ensinar a amar a Deus, mas não a temê-lo, eu preciso entender essa diferença entre amar a Deus e temer a Deus. E o interessante é que eles não são opostos, ou eu amo a Deus ou eu temo a Deus. Não, eles caminham juntos. Estão ali para caminhar lado a lado. E isso vai fazer uma diferença maravilhosa na nossa vida. Sabe por quê? Porque, olha só, amar a Deus, eu já vou ler o que você escreveu, Carla, amar a Deus vai envolver a comunhão com Ele, o desejo de agradá-lo, a nossa confiança nele, assim, eu acredito, eu creio. Sabe, a nossa afeição, o nosso relacionamento íntimo, eu quero ter esse relacionamento profundo com Deus. Eu não quero viver só de religiosidade, só de regras. Não, eu quero ter esse relacionamento. E Jesus mesmo, ele falou, olha, amarás, é o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Quando a gente ama Deus, a gente quer estar perto dele. E só um parênteses aqui, não é assim com as pessoas. Se eu amo a minha família, eu quero estar junto dela. Se eu amo uma amiga, né, eu tenho um amor grande por ela, eu quero estar junto dela, aquela pessoa que eu quero caminhar junto. Então, quanto mais eu amo a Deus, mais eu vou desejar estar perto dele. Agora, temer a Deus vai envolver, vai um pouquinho mais além. Vai envolver o que eu já falei, né? Essa reverência, esse respeito, esse reconhecimento de quem ele é, da sua glória intrínseca, de quem ele é. Esse reconhecimento da sua autoridade divina. Essa consciência de que ele, como eu falei, ele é amor, ele é poderoso, ele é santo, ele é justo, ele é justo juiz. E sabe por que é importante isso? Porque, se lembra que eu falei, quem ama a Deus deseja estar mais perto dele. Agora, quando eu, além de amar, eu temo a Deus, tendo esse entendimento de que não é ter medo dele, eu vou começar a colocar minha vida nas mãos deles de forma que eu não vou tratar mais o pecado como leviandade. Como, nada a ver. Deixa eu ler aqui o que a Carla colocou. Olha, onde não há temor do Senhor, a obediência se enfraquece e as decisões passam a ser guiadas apenas pelos desejos do coração. Exatamente. Exatamente, muito bom. O temor do Senhor, ele baliza a nossa vida. Ali serve como esse prumo. Sabe por quê, gente? Porque tem essa diferença. E uma forma, para a gente poder entender, olha só, que eu falei, o desejo, desculpa. Amar a Deus vai desejar, sim, que eu esteja cada vez mais perto dele. O temor a Deus vai fazer com que eu não trate o pecado de qualquer forma. Ou seja, o amor a Deus, desculpa, nos aproxima dele. Nos aproxima nos aproxima de Deus. O amor nos aproxima de Deus. Agora, o temor a Deus nos impede de tratar Deus de qualquer maneira. Olha só como eles andam juntos. Né? E assim, pegando até esse gancho do que a Carla colocou, que eu vou até ler de novo, onde não há temor do Senhor, a obediência se enfraquece e as decisões passam a ser guiadas apenas pelos desejos do coração. Pegando esse gancho da Carla, eu posso dizer o seguinte: o amor sem temor a Deus, tá? O amor sem o temor, ele vira irreverência. Deus aceita tudo. Deus entende. Sabe? Vira irreverência.
tudo vira uma justificativa. A gente tem justificativa para tudo. Agora, da mesma forma, o temor a Deus sem amor pode virar um relacionamento frio que vai estar baseado apenas em medo. E o relacionamento saudável, a comunhão saudável, vai ser os dois caminharem juntos. Os dois caminharem ali em concordância. Sabe aquele exemplo interessante de filhos mesmos, filhos, né? Nossos filhos. Que o filho, um bom filho, né? Ele é aquele que ama os seus pais, mas também os respeita. Ele ama e respeita. E ele não obedece aos pais apenas por medo de uma punição. Ai, se eu não obedecer, meu pai vai brigar comigo, minha mãe vai brigar comigo. Não, mas ele obedece porque ele reconhece a autoridade dos pais sobre ele e o valor que eles têm. Gente, pega isso agora e traz para Deus. Né? Aqueles que verdadeiramente conhecem a Deus, de verdade, sabe, de um relacionamento ali íntimo, profundo, de conhecimento mesmo, eles amam a Deus, porque Ele é Pai. E que Pai maravilhoso, que Pai amoroso, o Pai que entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para que nós pudéssemos voltar a ter comunhão com Ele. Então, assim, eu amo o Pai, mas ao mesmo tempo, eu o amo como Pai e eu reconheço que Ele é soberano, que Ele é santo, que Ele é Senhor sobre a minha vida. E, consequentemente, para a gente ir caminhando aqui para o final, esse entendimento de amor e temor a Deus que vão caminhando juntos ali, vão apontando para uma santidade. Porque temor a Deus e santidade estão intimamente ligados, queridos. Intimamente ligados. Aqui, tem mais gente que colocou aqui, gente. Temos que amar a Deus sobre todas as coisas, né? A Cleice colocou, a Anitta colocou. Temos que ter um coração humilde e obedecer. A Cleice colocou também, ser temente a Deus significa ter um respeito, reverência e devoção profunda pelo Criador. Exatamente. Mas, então, como eu falei, esse entendimento, eu amo, eu temo, isso aponta para uma santidade. E estão intimamente ligados, porque o temor ao Senhor, gente, ele vai produzir uma vida de santidade, não de medo. É isso que a gente precisa entender, não de medo. Ai, eu vou fazer tudo certinho, eu tenho que fazer, sabe aquele desespero? Eu tenho que fazer tudo certinho. Eu vou usar uma expressão aqui, gente, para vocês entenderem, tá? E eu sei que é muito mais complexo que isso, mas é só para vocês entenderem, tá? Para ficar fácil o nosso entendimento aqui. Não, eu vou fazer tudo certinho. Eu não vou falar nada errado, eu não vou falar nenhuma palavra torpe, eu não vou falar nenhum palavrão, eu não vou mentir, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, porque eu não quero ir para o inferno. Não é isso. Não, o temor a Deus, ele produz uma vida de santidade, porque senão eu vou andar sempre com medo. Porque eu reconheço essa santidade de Deus, eu reconheço a santidade dele. E isso começa a ser gerado em mim, esse desejo de me afastar do pecado e viver de modo que eu vou agradá-lo, de modo que eu vou honrá-lo com a minha vida, em que a minha vida vai ser um louvor para ele. Se lembra de 1 Coríntios 10:31? Seja comer, seja beber ou qualquer outra coisa fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. Isso sim, eu creio que o entendimento dessa passagem aponta para isso aqui. Eu amo a Deus, eu temo a Ele, então, consequentemente, eu quero que a minha vida, eu quero viver a minha vida em santidade, de forma que tudo que eu faça, absolutamente tudo, das coisas mais triviais, como comer ou beber, que é essencial para a nossa vida, nós precisamos comer e beber para não morrer. E todas as outras coisas apontem para a glória dele, revelem glória para ele, gente. Ou seja, o temor de Deus, o temor a Deus, né, ou o temor de Deus, né, ele vai nos levar
a viver uma vida separada do pecado. E santidade é isso. Santidade é ser separado para. Ser santo é ser separado para. E eu sempre falo, eu já falei isso aqui no outro momento, eu não me separo do mundo, ou não me separo do pecado para viver para Deus. Não, eu não vou conseguir fazer isso na força do meu braço. Eu me separo para Deus. Eu quero viver para Ele. Eu quero que a minha vida seja para a glória dEle. Eu amo, eu temo a Ele, então eu quero viver minha vida para Ele. Eu me separo para Ele. E, consequentemente, isso vai me afastando de uma vida de pecado. Aqui, a Carla colocou assim: quanto mais perto estamos de Deus, mais conscientes nos tornamos da sua grandeza, santidade e majestade. Exatamente, Alessandra, sem reverência é impossível agradar a Deus. Igual fé, sem fé é impossível. Não tem como eu falar, eu temo a Deus, eu reconheço a Deus e viver uma vida longe dele. Gente, não combina. Combina, igual aquela história. Ele é crente, mas é ladrão. Não combina, gente, não bate. Aqui a Rejane botou, que maravilha, que profundidade essa revelação, esse entendimento e sabedoria de hoje. Amém, glória a Deus. Quando eu me batizei em 1988 era assim: fazer para não ir para o inferno, né? Só Jesus é verdade. Isso foi um ensinamento que passou muito. E aqui, quando eu li que a Carla escreveu, gente, eu ficaria aqui muito mais tempo, tem muito mais coisa pra gente falar, mas não dá tempo. Então eu vou fechar pegando esse gancho da Carla aqui, quando ela botou: quanto mais perto estamos de Deus, mais conscientes nos tornamos da sua grandeza, santidade e majestade. E eu vou terminar, já vou até fechar meu livro aqui, trazendo uma ilustração para vocês. Eu queria que eu não tenha aqui como mostrar para vocês, mas estamos no Rio de Janeiro e eu queria que você imaginasse na sua mente aquela enseada de Botafogo. Sabe a enseada lá de Botafogo? Quando a gente olha e vê lá, tem até a Marina da Glória ali, e você vê lindo ali, né? Parece um cartão postal. E a gente olha ali aquele mar clarinho. Clarinho não, não é clarinho não, gente. Mansinho, né? Mansinho, né? Parece uma lagoa até. E aquilo ali, assim, e você vê ali aqueles barcos, e você olha lá no fundo, o que você vê de pano de fundo? O Pão de Açúcar. Que você olha, você vê que ele é grande, mas será que é tão grande assim? Porque eu tô lá de longe, estou vendo ele lá, né? Tudo bem, guarda essa imagem. Agora eu queria te levar para outra imagem. Outra imagem, que é se você vai lá na Praia Vermelha, da onde sai o bondinho do Pão de Açúcar. Se você chegar lá, tem uma praça, e você parar naquela praça e você olhar para o alto, você só vê aquele paredão enorme, que é o primeiro morro, não é nem o segundo. Você só olha aquele paredão. Eu te pergunto uma coisa: o Pão de Açúcar mudou de tamanho? Não. Ele continua do mesmo tamanho. O que mudou foi a minha perspectiva. Quando eu estava lá na enseada de Botafogo, olhando aquele cartão postal, entre aspas, eu o via de longe. E ele parecia que ele era menor. Quando eu cheguei aos pés dele, eu olhei e falei assim: meu Deus, que é isso? Como ele é grande. Aí eu pude entender a dimensão dele, que eu nem consigo ver tudo. E, gente, eu tô falando de um morro, né? de uma formação de rocha. Traz isso para Deus. Deus, ele já é todo poderoso. Ele já é grande, maravilhoso, santo, justo, na sua glória intrínseca, em quem ele é. E é impossível ele ficar maior do que ele é, porque ele já é todo poderoso. Agora, quanto mais eu me aproximo dele, maior vai ficando a minha perspectiva de quem ele é. Ele não aumenta de tamanho. Deus, né? Estou falando de Deus agora. Ele não aumenta de tamanho na sua glória intrínseca. Não tem nem como ele fazer isso, porque ele já é todo poderoso.
Agora, quanto mais eu me aproximo dele em amor e temor, quanto mais eu me aproximo, maior, né, entre aspas, ele vai ficando na minha vida, na minha percepção de quem ele é e do que ele pode fazer. E quando, gente, isso começa a acontecer, deixa eu falar uma coisa para vocês, não tem como a vida não mudar. Não tem como eu continuar caminhando sem desejar andar em santidade, sem desejar andar separada para ele. Então pense nisso, né? E se aproxime cada vez mais dele e deixe ele se tornar cada vez maior na sua vida, na sua percepção de quem ele é e do que ele pode fazer. Porque o que ele mais quer, sabe qual é a verdade? É se revelar a você e a mim. Amém? Amém, Senhor. Aqui a Kelly botou, Deus é maravilhoso, Pai amoroso, eu amo. Ele é maravilhoso mesmo, né? Lindo demais, né? A Cris colocou mais perto, vemos a grandeza e a beleza do amor dele por nós. Exatamente, Alessandra, glória a Deus. Amém, pessoal. Muito bom estar aqui, vamos orar. Senhor, obrigada por esse tempo. Pai, ajuda-nos, Senhor, a cada dia a caminharmos, Senhor, mais nesse entendimento entre te amar e te temer, de forma que essas duas ações caminhem juntas, Pai. E a gente possa, com isso, desejar te conhecer cada vez mais e nos separarmos cada vez mais para ti, Senhor. Porque é a melhor coisa, Deus é a melhor coisa, nada no mundo se compara a isso. Até porque você está cuidando da gente. E quando a gente te busca em primeiro lugar, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Abençoa, Senhor, o dia dos meus irmãos aqui. Guarda-os por onde eles andarem, Senhor. Que os teus anjos estejam acampados ao redor deles, os guiando, os guardando, Senhor. E que em todo tempo eles possam ter essa consciência. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus. Amém. A Anitta botou. Obrigada, Senhor, por todos os teus feitos. Amém. A Cristiane também botou amém. Amém, queridos. Amanhã a gente está de volta. Para quem chegou depois, essa semana toda eu vou estar aqui com vocês. Bispo André pediu para eu estar caminhando aqui essa semana e, como eu falei para ele, é sempre um privilégio para mim, tá? Então, amanhã a gente se encontra aqui, amém, glória a Deus. E compartilha, gente, vamos semear a palavra de Deus, vamos alcançar outros corações, tá bom? Então, um beijo, Deus abençoe, um dia abençoado para vocês, até amanhã.